A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que é o pastor Cleiton Balsalobre. E agora você vai participar aí de um louvor e também de uma palavra ao seu coração. Tá certo? Vamos clamar ao Senhor agora. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, em tua presença, meu Deus, nós já estamos. Essa pessoa que está agora assistindo, não sei se pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou qualquer outra mídia, mas eu quero que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, toma a direção agora desse pequeno culto, dessa pequena palavra, e abençoe a vida de cada um, mesmo em meio, meu Pai, a uma situação de dificuldade que o nosso país e o mundo está passando. Nos dá uma palavra, meu Deus, de ânimo, fala conosco, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Amém? E Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Cleiton Balsalobre, da Igreja Apostólica Resgate e Salvação. Atrás da câmera, você não consegue ver, mas a pastora Ludmila também dá uma saudação a você. Boa noite, a paz seja com todos. Quero agradecer sempre pelo carinho que vocês têm enviado ao pastor e a mim. E estamos juntos aí mais uma noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos começar adorando ao Senhor com essa canção, que é uma canção que fala ao nosso coração também, porque o título da canção é essa, Última Chance. Você já imaginou se hoje for o seu último dia? É ou não é? Imagina, pastor, Jesus ainda vai demorar para voltar. Tudo bem que os sinais estão acontecendo, né? Mas eu acho que vai demorar mais um pouquinho, sim, mas as pessoas, elas falam assim, ah não, Jesus demora para voltar, mas e se a pessoa partir dessa para melhor? E se for teu último dia? Por isso você tem que louvar ao Senhor assim, ó. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença. Adora Ele. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém? Existe um grande amigo e o nome dele é Jesus, amém? E agora você vai adorar, dizendo que ele é o meu e o seu grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Ele a gente pode confiar.
amigo. Eu conheci um grande amigo. Eu conheci. Ele é filho de Deus Pai. De Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém? Onde você estiver agora, adore a Ele. Aleluia. Pode acreditar. Os anjos do Senhor glorificam o nome dEle. Ele está sentado no trono. Aleluia. Adore o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia, amém. Graças a Deus, glória a Deus, amém? Muito bem, nós vamos agora para a palavra de Deus. E eu quero que você, onde você estiver, pegue a palavra do Senhor e você vai abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 e no versículo de número 1. Lucas, capítulo 7 e no versículo de número 1. Diz assim: E depois de concluir
todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso. Versículo 5 agora. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Amém? Então, Jesus ele é surpreendido pelos discípulos, ao qual chegaram ao Senhor dizendo: Senhor, este homem aqui tem um servo que está doente. Então, será que o Senhor poderia resolver a questão dele, o problema dele? Jesus falou: tá bom, então vamos lá. Vamos dar saúde a esse servo. E os discípulos acrescentam dizendo: sabe por quê, Senhor? Porque esse centurião aqui ama a nossa nação e nos edificou uma sinagoga. Amém? Você acredita que Deus fala contigo hoje? Crê mesmo? Põe a mão sobre o coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente eu quero te agradecer por esta oportunidade. Não estou, Pai querido, diante da igreja neste momento, mas estou diante de uma câmera falando com muitas pessoas. E peço ao teu Santo Espírito que venha agora falar através desta palavra a cada uma dessas pessoas que neste momento estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube ou qualquer outro canal de mídia. Em nome de Jesus, fale, Senhor, com cada uma dessas pessoas, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero que você, então, inclusive, depois você vai ouvir aí a mensagem, você compartilhe com outras pessoas, deixa lá um joinha, tá bom? Para Deus abençoar ainda mais este canal, tá certo? Muito bem, estamos vendo aqui que Jesus, ele foi surpreendido pelos seus discípulos para curar o servo de um centurião. Quero aqui lembrar a vocês que esse centurião aqui, ele não era um judeu. Quando você pesquisa sobre o centurião de Cafarnaum, você vai ver que a história desse homem, ele era um centurião romano. E a palavra centurião vem de centúria, e centúria significa um homem que tem nas mãos o comando de 100 homens. Então a centúria é o quê? Alguém que está no comando de 100 homens. Então este centurião era um centurião romano, não tinha sangue de judeu, ele era romano e ele tinha autoridade por 100 homens, ou seja, ele era que estava à frente de uma centúria, ele estava à frente como um capitão. E esse homem aqui edificou uma igreja. Eu não sei como ele fez isso. Na Bíblia não tem todos esses detalhes. Eu não sei se ele comprou o terreno daquela sinagoga, não sei como ele fez. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ele levantou uma igreja, uma sinagoga, e deu aos judeus. Pegou a chave daquela igreja e disse: está aqui, ó. Isso aqui é a prova de que eu amo essa nação. Esse centurião romano amava a nação dos judeus e edificou para os judeus uma sinagoga. Aí, os discípulos, comovidos com a situação, porque o centurião foi pedir auxílio aos discípulos. Ó, o meu servo, a quem eu muito amo, a quem eu muito estimo, está lá em casa doente. E eu não sei não, o caso dele é sério. O que vocês podem fazer por mim? E aí os discípulos vendo Jesus ali, e Jesus era acessível a todos, os discípulos chegaram até o Senhor contando a história. Esse homem nos edificou uma sinagoga, ele ama a nossa nação, embora ele não professe a mesma fé,
mas ele é uma pessoa que levantou uma igreja para nós, ama a nossa nação, e o problema dele, desse homem aqui, é isso aqui, ó. É esse o problema dele. Jesus falou, então tá bom, vamos lá então na casa dele e nós vamos dar saúde para o servo dele. Beleza. Só que aqui no capítulo 7 de Lucas, ó, e no versículo de número 6, está dizendo assim, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, no meio do caminho, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só que coisa tremenda. Esse homem aqui reconhece que é um pecador. Ele não era um hipócrita, como muitos fariseus eram na época. E até no dia de hoje. E até nos dias de hoje tem muita gente hipócrita, fariseu, né? Que na tua frente é uma coisa e por detrás é outra. Por isso que Jesus ele falou, né? Vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitinhos, por dentro vocês são podres. Tem gente que é assim, você sabe disso, né? E Jesus está agora recebendo esse homem e o homem está dizendo, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado na minha casa. Eu sou um homem pecador, o Senhor é um homem santo. E ele agora vai soltar uma pérola. Observe o que esse homem vai dizer. Acompanhe comigo aqui. Lucas 7, e o versículo de número 7 diz assim, e por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo, diz porém uma palavra, olha isso, e o meu servo vai ser sarado. Agora é que vem a pérola, ó, versículo 8, ó. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai e vai. Olha, e digo a esse, ele vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto, ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Então o que isso representa? Aquele homem chegou dizendo assim, eu não sou digno de quem entra debaixo do meu telhado, uma única palavra, o meu servo vai sarar. Por quê? Porque se eu que sou pecador, eu dou uma ordem, acontece. Eu dou uma ordem, um milagre acontece. Aliás, eu dou uma ordem, o meu servo obedece, que dirá o Senhor. Se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo vai ser curado. Então Jesus falou, então vai, porque teu servo já está curado. E o moço foi curado com uma única palavra. Agora, eu vou entrar num outro assunto. Porque aqui Jesus resolveu o problema do servo do centurião e ao mesmo tempo do centurião, correto? Uma única palavra mudou tudo. E se você tem fé, uma única palavra pode mudar tudo. Porém, Jesus agora é surpreendido por outras pessoas e chegaram a Jesus dizendo assim, o Senhor conhece Marta e Maria? Aí Jesus, conheço. Pois bem, elas mandaram a gente aqui te avisar que está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus, na mesma hora, Lázaro está enfermo? Sim. Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e também de Maria, está enfermo. E aqui no Evangelho de João, capítulo 11, eu quero que você veja comigo também, João, capítulo 11, e você vai ler comigo a partir do versículo de número 3, ó. Está escrito assim. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas.
E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas no versículo de número 14, diz assim: então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Observe uma coisa. Quando Jesus recebe a notícia de que o Lázaro está enfermo, ele ainda demora para chegar lá. Vem cá, Jesus não poderia ter resolvido o problema do Lázaro, a enfermidade que Lázaro estava passando, naquele momento? Ele não resolveu o problema lá do centurião? Aqueles homens que chegaram dando a notícia que o Lázaro estava enfermo, por que Jesus não disse assim: então manda lá avisar, quando você chegar lá, aliás, não precisa avisar nada não, pode ir, quando você chegar lá, o Lázaro vai estar curado? Jesus não disse nada disso. Pelo contrário, onde ele estava, ele ficou, ainda demorou 2 dias para chegar lá. E depois falou aos discípulos claramente. Versículo 14, ó. Então Jesus disse claramente aos discípulos: Lázaro está morto. Tanto é que o versículo 6, ó, só para não ficar nas minhas palavras, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ainda demorou 2 dias onde estava, que deu tempo do Lázaro morrer, e depois ele fala para os discípulos: Lázaro está morto. E o versículo 15 diz: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aí você pergunta: por que Jesus deixou essa situação chegar a esse extremo? Deus é assim. Tem situações que ele resolve assim, ó. Não é? Mas tem situações que ele não resolve assim. Demora um pouquinho para resolver. E nessa demora, nesse tempo, alguma coisa ele quer nos mostrar e quer nos ensinar. Deus conhece a tua vida. Jesus conhece você. Tanto é que aqui em Salmos de número 139, Salmos de número 139, e no versículo de número 1, nós vamos ler algo importante aqui. Salmos 139, verso 1, ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Observe o verso 3 agora. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, da minha boca, eis que, ó Senhor, tu conheces. Antes de você falar qualquer coisa para Deus, Deus já sabe o que você vai falar. Ele conhece teu coração. Tem até um louvor da Aline Barros que fala sobre isso. Senhor, tu me sondas e me conheces, não é? Fala sobre isso. Agora, no Salmo 139 e no versículo de número 16, diz algo muito mais forte ainda. Olha o versículo 16, ó. Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Observe isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, quer dizer que Deus, ele nos viu. Viu você e a mim numa substância sem forma. E no livro de Deus, no livro do Senhor, no teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias sem que nenhum ainda existisse. Deus tem um controle de todas as coisas. Por isso que tem situações que ele resolve já e tem situações que não é já. Tem situações que, ao nosso ver, demoram um pouco. Mas nesse tempo,
alguma coisa Deus tem para falar, alguma coisa Deus tem para nos ensinar. Por isso que nós não temos que ficar preocupados com a situação que está acontecendo. Porque se Deus sabe da minha vida e da sua vida, e no livro dele está escrito todas as coisas, sem que antes você e eu existissem, nos conhece e nos chama pelo nome antes de você e eu estar até no ventre da nossa mãe. Então Deus tem um controle de tudo. Eu quero que você também, inclusive, abra a palavra de Deus aí, lá em 1 Pedro 5, verso 6. 1 Pedro 5, versículo 6. E nós vamos ler algo interessante da parte de Deus aqui, ó. 1 Pedro 5, versículo 6, ó. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Ó, para que ao seu tempo ele vos exalte. Deus vai te entregar uma vitória. Deus vai te entregar uma grande bênção, mas não é no nosso tempo. É no tempo dele. É no tempo do Senhor. A única coisa que Deus quer é o quê? Que você e eu venhamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no devido tempo ele te exalte. Ele nos exalte. Lá no profeta Isaías, no capítulo de número 64, no versículo 4, Deus também tem algo importante para falar conosco. Isaías 64, versículo de número 4, diz assim. Vamos lá. Eu vou ler aqui para você. Isaías 64. Quer fazer alguns comentários embaixo? Pode fazer, viu? Diz assim, ó. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Ou seja, Deus está trabalhando nessa situação que você está vivendo aí. Pastor, mas está demorando demais. Pois é. Demorou tanto que o Lázaro morreu. Demorou tanto que o Lázaro morreu e quando Jesus chegou lá, ele já estava 4 dias sepultado. E aí, Jesus chega de frente do sepulcro, olha para o sepulcro, diz, tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, ele olha para o céu e agradece. Pai, graças lhe dou por haveres me ouvido. Que quando ele olha para dentro do sepulcro, ele vê o Lázaro de pé. Por isso que na Bíblia está dizendo assim, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele não diz, Lázaro, levanta-te. Lázaro, vem para fora. Quando Jesus pisou os pés no cemitério, antes de tirar a pedra do sepulcro, o morto já tinha ressuscitado só pela presença do Senhor Jesus. E quando tirou a pedra, Lázaro já estava de pé, e aí Jesus levanta os olhos aos céus e diz, obrigado por haveres me ouvido. O Senhor resolveu o problema de Marta e Maria? Sim, demorou um pouquinho. Teve que chegar num extremo. E a pessoa que é de Deus, que tem fé, que acredita, ela vai até as últimas consequências. Pode acreditar nisso. Ela vai até o último, ela vai crendo. E a palavra do Senhor está dizendo que aquele que vai até o último e crê, o Senhor está trabalhando para esta pessoa. Está escrito aqui, ó, no versículo 4, Isaías 64, verso 4. Ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha somente para aqueles que nele esperam. E para você ter essa fé, para você esperar em Deus, eu preciso ler para você o que está em Hebreus 10, versículo 36. Você quer ter essa perseverança? Então vamos lá em Hebreus 10, versículo 36, que diz assim, ó. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, aí sim alcançais a promessa. Pastor, está demorando a minha bênção. Será que você tem feito a vontade de Deus? Porque se você fizer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Então o Senhor começa dizendo, Hebreus 10, 36,
porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, ó. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, Jesus está dizendo que vai voltar. É só um pouquinho de paciência. Ele está dizendo que se você tiver fé, a bênção vai chegar. Mas você tem que fazer a vontade dele para alcançar a promessa. E o versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você pode estar passando um momento difícil hoje na sua vida, complicado, esperando aí a bênção chegar, e Deus está te dizendo, você precisa de fé, perseverança, paciência, porque tem coisas que Deus resolve já, outras coisas não. E nessas coisas que o Senhor não está resolvendo ainda, Deus quer que você faça a vontade dele e aguarde no Senhor. Espere no Senhor. Eu vou encerrar já, mas eu quero abrir com você também em Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo 1. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 1. Diz assim. Vamos ler, ó. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, versículo 4, ó, a experiência. A paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. Do versículo 4 e o versículo 5, está dizendo o quê? E a paciência produz experiência, e a experiência e esperança. Nós precisamos disso. É da fé que produz o quê? A paciência, a experiência e a esperança. Para encerrar, eu quero abrir também aqui com você, aí mesmo em Romanos, mas no capítulo de número 12, e no versículo 12, que diz assim: e alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então agora, você que ouviu essa palavra, pode ser que você esteja atravessando um momento difícil, complicado, e o nosso país, não somente o mundo, mas o nosso país também passa por um momento muito difícil. Tanto em relação à saúde, porque temos visto aí o que está acontecendo e os noticiários informam sobre morte, desse negócio de coronavírus, tal, enfim. Tivemos problemas piores do que esse. Em 1918, gripe espanhola, H1N1, enfim, tivemos problemas piores do que esse. Percebo também que há um problema de ordem política também. Bom, mas pode ser que tudo que esteja acontecendo hoje está influenciando direta ou indiretamente na minha vida e na sua. E o que o Senhor está nos dizendo hoje, que Ele pode resolver o problema como resolveu o problema do centurião, assim, ó, rápido. Mas também Ele pode resolver o problema na hora que Ele quiser. E esse tempo que o Senhor Ele nos fala para perseverar é o tempo em que nós temos que orar, ter paciência, perseverança, e com isso nós vamos começar a ter experiências com o Senhor. Então você que quer ter esta fé, não quer recuar, que o justo viverá da fé, você precisa ter primeiro o Senhor Jesus como teu Salvador. Se você ouviu essa mensagem, assistiu esse vídeo,
quer entregar sua vida para Jesus, aí onde você estiver, é só colocar a mão sobre o coração. E se você está fraco, fraca na fé ou afastado do caminho, quer voltar para Jesus, faça o mesmo. E você que está fraco, precisa de uma oração para Deus te fortalecer, eu quero orar por todos vocês então. Então põe a mão sobre o coração. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, esta pessoa que está agora orando comigo, eu quero agora, se ela disse no coração, eu quero entregar a vida a Jesus. E se ela agora está dizendo, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida, porque eu recebo Jesus como meu Salvador, se ela disse isso agora, Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Fortalece a esta pessoa que está agora voltando para o caminho. E abençoe a esta, que está agora fraco na fé. Precisa, neste momento, do fortalecimento do teu Santo Espírito. Então abençoe grandemente a vida de cada uma dessas pessoas, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Amém? Muito bem, amados, eu vou encerrar já, mas eu quero falar também para você de uma coisa interessante e importante. Não sei se você percebeu, mas o servo do centurião estava doente e o Senhor Jesus enviou a cura. Na hora liberou a palavra, o rapaz foi curado. Só que o centurião edificou a sinagoga. Qual que era a responsabilidade dos judeus? Era dos judeus a responsabilidade de edificar uma sinagoga. E não de um centurião romano. Mas o centurião romano fez isso. Edificou a sinagoga. Estamos no Brasil e no mundo passando uma situação difícil. As igrejas estão fechadas por ordem judicial e também por ordem de uma liminar do governo, por conta do coronavírus e a quarentena. Então, a igreja se encontra lá sem atividade alguma, mas as contas permanecem. Eu quero que você, se foi tocado por Deus, nos ajude a manter tanto o programa de rádio, como também a manter a casa do Senhor. Seja você um mantenedor, seja você um provedor. Talvez você não professe a mesma fé. Talvez você seja um católico, um espírita. Talvez você seja uma pessoa que nem acredita nisso, mas que até pode enviar a sua oferta. Sabemos que a responsabilidade de manter aquela casa aberta, a responsabilidade são dos membros da igreja, dos ofertantes, dizimistas, dos obreiros da casa do Senhor. Mas se você é um cristão e quer nos ajudar, nos ajude. Se você ainda não é um cristão ou tem uma outra religião, mas mesmo assim gostou da mensagem e quer nos ajudar, poxa, faça isso. Deus com certeza vai te abençoar grandemente. Tá certo? O banco é Bradesco, a agência 3481 e a conta corrente 29.915, dígito 4. Igreja Apostólica Resgate e Salvação. De novo, Bradesco, agência 3481 e a conta corrente 29.915, dígito 4. Igreja Apostólica Resgate e Salvação. Contribua com aquilo que você puder, com aquilo que você tem. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Aqui é o pastor Cleiton Balsalobre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.